E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Palpite Extreme. Vim trazer para vocês os jogos para esta quinta-feira, dia 12/1. Selecionamos aqui 7 jogos para vocês para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se você já se puder se inscrever e também ativando o sininho, soltando o dedo no like. Isso ajudaria bastante o nosso trabalho, beleza? E vou deixar também o link de uma banca aí nos comentários. Apenas R$ 1 você faz seus jogos nela, tá? Não precisa aí você esperar dias para sacar o seu dinheiro caso você ganhe. Com menos de 3 segundos cai nessa conta. Saque é via Pix, é o mais rápido do mercado. E vou deixar também o link do nosso Instagram, do nosso Telegram. Se você puder, entra lá, se inscreve lá, beleza? Vamos aqui para os resultados dos jogos que já aconteceram, né? E outros estão terminando para este dia, né? Para este dia aqui de hoje, né? Desta quarta-feira, né? Começando aqui rapidamente, antes de iniciarmos nossos jogos dessa quinta-feira, vamos aqui para os resultados. Mönchengladbach, jogo acima de 2,5. Deixamos aqui para vocês, bateu 4-0, né? Deixamos aqui o acima de 1,5 no jogo do Almere, também bateu. Deixamos o acima de 1,5 também no jogo do Lohance. Falei para vocês até do ambos marca, e quem quisesse entrar seria uma boa, e bateu os dois, né? Ambos marcam 1,5, 2,5. Foi um jogo muito bom. PSG para vencer com mais de 1,5 deu bom também, né? 2-0. O único vacilo do jogo do dia hoje foi só o Manchester City, né? Que entrou, como falei para vocês, investir pouco, porque o jogo de Copa geralmente times entram com o jogador reserva, e foi o que aconteceu, né? O Manchester City entrou com os jogadores reserva, apesar de ser um time bem melhor, né? Do que o Southampton, vacilou aqui, perdeu, né? 2-0 no primeiro tempo, uma zebraça. Mas acontece, né? O Manchester City não jogou nada, essa é a verdade, né? E acabou perdendo o jogo, né? Infelizmente estava no nosso bilhete, né? E o Milan honrou aqui, né? Deixamos aqui caso empate para vocês e bateu, né? 0-0, tá indo para prorrogação, e deixamos a vitória do Porto no primeiro tempo e cravamos, né? Então, todos os jogos que deixamos para vocês aqui, acertamos 6, né? E erramos apenas o do Manchester City, que não deu bom, o resto tudo bateu. Infelizmente, o City estava no nosso bilhete, deixei para vocês aqui City para vencer. Deixei para vocês também a casa empate anula no jogo do Milan, né? E também um e-mail no jogo do Lohance do Mônaco. Bateu 2, né? Somente o City que vacilou aqui e não bateu a nossa tripla. Vida que segue, vamos para os jogos agora desta quinta-feira. Hyderabad e Chennai, jogo aqui pela Índia, né? Um jogo que é muito bom para escanteios também. Aí eu encontrei um valor nesse jogo. O Hyderabad que vem 5 vitórias consecutivas, né? Vem num bom momento, venceu aqui fora de casa o Goa. E o time visitante vem 2 empates, uma vitória apenas e 2 derrotas, né? Se enfrentaram 5 vezes, Hyderabad venceu 3 dessas 5 vezes, tá? Ele é o atual campeão, é o segundo colocado, é o segundo melhor jogando em casa, sofre poucos gols. E eu deixo para vocês aqui casa ou empate, tá? Acredito que o Hyderabad não perde esse jogo, no máximo empata. Precisa da vitória para assumir a liderança, né? Então acredito muito. Tem a melhor defesa do campeonato, né? Sofreu apenas 8 gols. Então acredito muito que vai ser um jogo para o Hyderabad vencer, né? No máximo até empatar. Então eu prefiro buscar uma dupla chance no Hyderabad e um possível placar exato de 3-1 para o time da casa. Vamos para a Aduana e Kotoko Royals agora. Jogo aqui de Gana. O Aduana que vem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, né? 2 empates sem gols, inclusive. E o Kotoko aqui vem de 4 derrotas, uma vitória apenas. É um time que não faz bons jogos, perdeu todos os jogos que jogou aqui fora de casa. E o Aduana aqui, ó, venceu a maioria dos seus jogos, né? Tem apenas aqui 4 derrotas jogando em casa, e eu acredito muito nessa vitória, tá? Ele é o líder, vai pegar aí o último colocado, então acredito muito que não perde, tá? Então casa vence, e o placar exato eu deixo sugestão para vocês aqui de 2-0 para o time do Aduana. Indo agora para o Egito às 13 horas, Al Ahly e Al-Ahly. O Al Ahly que vem de 3 vitórias e 2 empates. O Al-Ahly vem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Se enfrentaram 5 vezes, o Al Ahly venceu 4 dessas 5. Jogando em casa é um time que faz bons jogos, tem apenas uma derrota, né? Nos últimos jogos, e venceu todos os jogos em casa o Al-Ahly, tá? E seguindo o raciocínio, tá? O Al-Ahly que jogando fora de casa é o quinto melhor, vem jogando até bem, tá? Mas acredito muito que é jogo pro Al-Ahly vencer, tá? Eu queria entrar muito em gols, mas os dois times têm histórico under, né? Então acredito que possa ser um jogo aqui para a vitória do Al-Ahly, tá? Então casa vence, e o placar exato deixamos aqui 2-0 para o time da casa. Fiorentina e Sampdoria agora pela Copa, começando as Copas, né? Fiorentina que vem 3 vitórias, 2 empates, e Sampdoria 3 vitórias, um empate e uma derrota. Se enfrentaram 5 vezes, aqui a Fiorentina venceu 3 vezes, né?
E todos os jogos são para gols, geralmente. E eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol, tá? Acredito que vai ser um jogo para gols. E um possível placar exato de 2-1 para a Fiorentina. Heracles e Eagles, agora mais um jogo de Copa, às 13h45 aqui pela Copa dos Países Baixos, tá? O Heracles que vem em 3 vitórias e 2 empates, vem sofrendo gols há 5 jogos consecutivos, né? E Heracles, o Eagles aqui, o Eagles, né? Vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? E nos jogos dele aqui, ó, vem sofrendo gols há 4 jogos, né? Então eu deixo aqui sugestão de acima de 1,5 gol, tá? Acredito que possa ser um jogo para gols. O Eagles aqui jogando fora de casa, um time que empata muito. É um time da elite e o Heracles aqui é um time da divisão inferior. E acredito muito que possa ser um jogo para no mínimo 2 golzinhos. Quem quiser entrar no ambos marca seria também uma boa. Vendo que o Heracles vem sofrendo gol há muito tempo. Há mais de 5 jogos aí vem sofrendo gols. E o Eagles sempre está deixando um golzinho fora de casa. Se você observar nos últimos 5 jogos do Eagles aqui, ele fez gol nos 5, né? Então creio que o ambos marca também possa vir muito quente para esse jogo. E um possível placar exato de 2-1 para o Heracles. Indo agora para a Premier League, jogo isolado, Fulham e Chelsea. O Fulham que vem de 4 vitórias consecutivas, um empate, vem num excelente momento. E o Chelsea vem aqui de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Se enfrentaram 5 vezes e o Chelsea venceu todas as vezes que se enfrentaram, né? Acredito muito que vai ser um jogo lá e cá. Porém, eu quero deixar aqui a sugestão de abaixo de 3,5. Acredito que vai ser um jogo para poucos gols. O Fulham é um time que sofre muitos gols, né? Mas o Chelsea é um time que faz pouco gol fora de casa, fez apenas 8 em 9 jogos. E o Fulham fez 16, sofreu 14, então acredito muito. Quem viu o último jogo do Fulham, o goleiro pegou tudo, né? Então acredito que vai ser um jogo para poucos gols, tá? Então deixo abaixo de 3,5, tá pagando bem mais do que 1,5, tá? Então encontro mais valor nessa entrada. Acredito que passa aí 2 gols, mas não 4 nesse jogo, beleza? Então abaixo de 3,5, um possível placar exato, deixar aqui de 1-1. E para finalizar o nosso dia, vamos para Flamengo e Audax, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo que vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Mas aqui foi já no finalzinho do campeonato, tava focado na Libertadores. E o Audax vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Não se compara as divisões. E acredito muito que vai ser um jogo para gols, tá? Eu deixo aqui o acima de 1,5 gol, beleza? Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo, mas eu creio muito que um jogo para gols aqui também podemos ver, tá? Eu deixo aqui uma sugestão mais segura, no mínimo 2 gols nesse jogo. E um possível placar exato de 2-1 para o Flamengo, beleza? Então esses são nossos jogos, né? Nossos jogos para esta quinta-feira, que nós possamos ter um dia muito bom, né? Hoje o bilhete pronto não veio, né? O Manchester City deu uma vacilada, jogo de Copa, e geralmente aí eu peço para vocês investirem um pouco nesses dias de Copa, né? Que os times vão com o time reserva, e o City foi assim, né? Foi com o time reserva e acabou perdendo por lanterna da Premier League, né? Então não dá para entender, tá? Mas vamos seguindo em frente. Quinta-feira tem jogos melhores, sexta-feira também, e vamos que vamos, e até a próxima.